de volta no Antenados na Geral, falando um pouco sobre igreja emergente. Quando a gente fala sobre igreja emergente, a gente tem que fazer uma viagem e entender por que nós acreditamos no que nós acreditamos. Na verdade, a gente tem que comprovar e provar isso. Eles questionam não a doutrina em si, mas a base da doutrina. Quem foram os pensadores que tiveram as interpretações que se tornaram hoje que nós acreditamos como doutrina? Isso é muito combatido por eles. Tem um lado bom nisso, de você imaginar que, olha, o nosso pensamento e interpretação bíblica, ela está em constante movimento. Eu não vou falar evolução ou mudança, mas ela está em constante movimento. Será que nós estamos abertos a entender movimentos novos? Eu acho que no Brasil nós estamos. Para igrejas que há 50 anos atrás falavam que televisão, muita coisa era pecado e hoje não é mais, eu vejo isso como um movimento da interpretação. Gente, vamos deixar de bobagem. Isso aqui, a Bíblia nunca falou sobre isso. Como é que vocês entendem esse tipo de colocação de por que a gente tem que acreditar em interpretações de pessoas de 300 anos atrás? Eu acho que toda e qualquer interpretação pode ser questionada. Agora, ser cristão é entender que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E aí o movimento ele vai... Fé, né? É fé, mas exatamente. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não tem parâmetros. E aí vamos voltar na ética de cada um, no individualismo exacerbado. É por isso que hoje tudo é possível, tudo pode. Olha, tem uma reportagem no jornal de grande circulação hoje, dizendo que, segundo uma ONG britânica, as crianças de 7, 8 anos estão colocando pornografia na internet. Elas próprias estão postando o seu próprio corpo nu. Isso é ético? No pós-modernismo Ué. Que quem pode direito dizer? dela. O direito é dela. O direito é dela. A questão do aborto. O quê? Quem é a sociedade? O direito é da mulher. Ela faz o que ela quer. Olha aí. Então, assim, se nós vivermos numa sociedade... É o direito individual acima do direito plural. Isso é complicado. A própria essência da sociedade tira um pouquinho da questão religiosa. A própria essência da sociedade, o que é? É ter padrões e limites que imperam sobre o individual. Porque, senão, não há sociedade. Não é possível viver. Não é possível viver em sociedade. Há coisas boas, duas coisas muito boas. A ideia de ser inclusivista é uma ideia interessante. Infelizmente, caminha com... Dialogar com o dia a dia da sociedade. E uma segunda, a questão das missões, da pregação do evangelho, tudo isso é muito interessante. Só que aí, a partir daí, começa a se questionar princípios bíblicos fundamentais. Jesus não morreu na cruz para nos salvar. Está lá. Mas, Jesus, pastor... ele morreu... Só um minutinho, meu amado. Ele morreu apenas para demonstrar o sacrifício de amor. Opa! Isso é um pilar do evangelho. Se Cristo não existe, Satanás não é uma pessoa, é um sistema. O inferno não existe, o céu não existe. Então é mais justo. Impessoal. Então é mais justo dizer o seguinte: você tem direito de ter o seu pensamento. Só não me diga que esse é um pensamento cristão. Perfeito. Pastor, cristão ele não é. Perfeito. Perfeita a colocação do pastor. Agora, o que eu quero só questionar. Vou fazer um papel. Estamos emergindo aqui no debate. O que eles têm de positivo é ser inclusivista? A que ponto essa inclusão ela não vai trazer um prejuízo para a igreja? Porque a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, que está baseada na palavra de Deus, ela sempre foi inclusivista. Sempre foi. Só para concluir. É inclusão social, mais do que social. O único problema, quando a gente fala desse inclusivismo, é o seguinte: olha, é que o pessoal vai martelando tanto isso que, por exemplo, o movimento gay, eles são contra os evangélicos, porque botaram na cabeça deles que o evangélico tem ódio de homossexual. Isso é uma mentira. Perfeito. Porque se eu tiver ódio do homossexual, eu estou indo contra a palavra. Então, a diferença é o seguinte: olha, você é homossexual, nós amamos você, nós te amamos como homossexual. Agora, o que está em você, o teu conceito de homossexualismo é pecado. Você é incluído na igreja, mas o seu homossexualismo, não. Então, nós temos que separar essa inclusão. Foi o seguinte: você é incluído, mas o seu pecado do homossexualismo, não. Porque senão, nós vamos começar o seguinte: nós incluímos, como se ele fez o seguinte: olha, pode estar na igreja, venha e fique como está. Negativo. Você vem aqui para ser lavado, curado, redimido, purificado e liberto. É exatamente essa questão. O que a igreja evangélica sempre pregou? E até, olha, nós começamos a criticar isso violentamente. Né? A gente falava o católico não praticante, depois passou o crente não praticante. Pessoas que pertencem a uma igreja, mas não comungam da fé. Nós somos críticos severos disso. Você está ali na igreja, mas a doutrina não vale nada para você, o princípio bíblico não vale nada. Você não é um principeísta. O que é um principeísta? É alguém cujo princípio é externo a si mesmo e está superior a si mesmo.
né? Ele segue o princípio. Então, o que acabou originando toda essa questão? Em que você tem um monte de princípios que são individuais, cada um faz o que quer, bem entende, e você, na hora da questão inclusivista, a igreja evangélica, você crê para pertencer. Se você não crê, você não pode pertencer. Mudou, você pertence. O importante é pertencer. Se crê ou não interessa. Exatamente. Agora, o que acontece? Uma coisa que eu acho interessante dentro desse contexto, assim, vou falar de uma percepção minha. Não quero, com isso, generalizar ou ser injusto com... Mas uma grande parcela dessas pessoas, pelo menos aqueles que eu vejo como mais influentes, fala até por uma figura aqui muito conhecida no Brasil. São pessoas que, hoje, elas gostam de criticar do lado de fora. Né? Critique do lado de dentro, implementando as mudanças que são necessárias. Se você discorda de alguns pontos, de alguns erros da igreja, esteja do lado de dentro, não taca a pedra do lado de fora. Porque o que acontece? É fácil aquele que viveu uma vida de corrupção, chutou o balde, vive uma vida promíscua, vai para uma rede pública de TV, 90% das palavras que fala são palavras de baixo calão, e de repente ele quer meter o pau em tudo que todo mundo está fazendo. E meu pastor fundou uma igreja. Fundou uma igreja então, fingindo assim, que não é igreja. O que acontece? Quando a pessoa... Eu entendo, André, que grande parte desse movimento são pessoas também frustradas, que, na verdade, não querem ter a quem prestar contas, porque o Evangelho fala de prestação de contas, fala de dever, fala não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, fala como ovelhas que são levadas ao matadouro, como uma morte todo dia, o Evangelho da cruz, então não há mais necessidade. Agora, o André falou, o que é de bom, o que deixa de bom? Eu acho que uma mensagem importante isso, porque os dois pastores tocaram no cerne da questão, a igreja é inclusivista. No sentido de falar, olha, todo pecador é bem-vindo. Nós amamos a todo pecador. Nós estamos... Até às vezes as pessoas falam assim, está enlarguecendo a porta. Mas também tem gente que estreita a porta do céu. Deixa do tamanho que ela é. Não precisa dificultar para ninguém ter acesso. A questão é que Deus vai fazer a obra, nós vamos ensinar. Então, se a igreja tirar o foco um pouquinho, tirar o foco que eu falo não é deixar de pregar, mas tirar o foco do pecado, mas mostrar um Deus que ama, um Deus de relacionamento. E como consequência desse Deus que você tem, porque às vezes também o foco é tanto o pecado que a pessoa chega já acusada, ela sai pior de dentro de uma igreja. Então acho que está na hora da gente revelar o amor de Deus, um relacionamento, levar as pessoas a terem uma experiência viva com Jesus e falar, ó, se você tem essa experiência, é impossível você desejar o pecado, é impossível você buscar a corrupção. Como consequência, você nasceu de novo, você vai buscar a cura, se você caminha com Cristo, se você tem um relacionamento com Ele, você vai absorver o caráter dele, né? Mas eu acho que essa questão aí é o seguinte, no passado a gente aparecia os problemas sérios de pecado e a coisa era tratada a choque. Sim, sim. Então eu acho que o que esse movimento traz para nós refletirmos é o seguinte, ele evolui, mas para transformação. Para a igreja saber tratar certas situações que têm aparecido aí. A igreja tem que cessar. Mas não passar a mão na cabeça. Não, porque o grande problema da influência que esses movimentos têm é que isso já está influenciando as igrejas ditas mais tradicionais. Já está influenciando. Quer ver, André? Nós falamos... já está se sentindo... Isso é irreversível. Quer ver um exemplo prático, pastor? Olha um exemplo prático. Durante muitos anos, nossas igrejas, período de ceia, né? Não vou generalizar, mas o momento da ceia sempre foi um dos momentos no passado, talvez alguns hoje ainda resistem a fazer isso, como um dos momentos mais constrangedores. Porque a pessoa quer levantar quem está em pecado ali, e pedir para as pessoas ficarem de pé ou ir lá à frente, né? Aí, na verdade, o sincero vai, os hipócritas ficam sentados, né? Então, assim, é uma exposição. Quando um jovem tem uma coragem num mundo que não há disciplina, as famílias estão distorcidas, questão de honra, questão de autoridade, tudo distorcido, às vezes não há limites dentro de casa e hoje, às vezes, um jovem tem a coragem de chegar ao seu pastor e confessar um momento de um pecado sexual dele, chorando, constrangido. Então, ao invés da gente levar a cura e preservar a imagem daquele jovem para que ele seja curado, não digo fazer concessões ao altar, mas a imagem dele tem que ser preservada, ele tem que ser tratado com amor. Eu não posso excluir ele do grupo. A primeira coisa que se ia era no púlpito, excluir aquela pessoa publicamente. No momento que ele pecou e ele tem coragem de ser honesto e sincero, o que ele mais precisa é de uma igreja para ser curado. O que ele mais precisa é de relacionamento com as pessoas. Mas o que a igreja fazia? Colocava ele para fora. Toda pessoa excluída, o diabo adota. Então eu penso o seguinte, eu particularmente, eu adotei uma prática dando certo. Eu falei assim, quem sabe na igreja, não conte para mais ninguém. Olha só, você é do louvor?
Você procura teu líder. Diga que você está tratando de algo particular na tua vida. Você não... Agora, quero ver você nos ensaios. Quero ver você no culto. Vamos te abraçar, vamos levantar, vamos curar. Agora, a pessoa é excluída publicamente, ele falou assim, peraí, eu vim pedir ajuda. Eu acho que a igreja evangélica mudou e melhorou muito nesses aspectos. Claro, mas essa foi uma lacuna que nós deixamos. Mas hoje, graças a Deus, hoje é exceção. Exato. Não é mais hoje regra. a minoria faz isso. Mas no início, a minha mãe, e talvez disso que veio inconformismo. A minha mãe foi excluída, sabe por quê? Porque eu nasci e no segundo ano não veio um outro filho. Sim. No terceiro ano não veio outro filho. O que concluiu? Está tomando anticoncepcional. Entendi. Então, ela foi excluída por causa disso. Mas isso hoje não cabe. Mas são os extremos. Foi um Olha extremo, só. exatamente. Foi um extremo. Não, foi extremo, a gente falou. Nós estamos explicando. A gente está falando de extremo, exatamente isso. Hoje não é assim, não, gente. Não há possibilidade de haver liberdade verdadeira aonde não existir limites. Em qualquer lugar, em qualquer relação. Um lar, para ser verdadeiramente livre, olha, esse é um lar que tem liberdade de comunicação entre pai e filhos, esse lar necessariamente vai ter que ter uma imposição de limites. O pai tem limites, o filho tem limites. A verdade não é a igreja emergente que está trazendo para a igreja evangélica todo um conceito. É o conceito da pós-modernidade. Perfeito. Na qual nós somos aculturados por ele. Em que antes a pessoa em separar, o cristão, ele pensava 20 vezes, eu tenho 3 filhos, não vou me separar, meu Deus. E os meus 3 filhos, hoje sabe o que eu penso? Está fácil. Eu tenho o direito de ser feliz. E os meus filhos, sinceramente, se explodam. Paga o preço. No que eu penso, no que eu sinto. É individualista. A ética individual, eu preciso de uma muleta psicológica e intelectual, senão eu não consigo. E ela vira muleta psicológica, intelectual e agora espiritual. Perfeito. Espiritual. E aí a gente pega talvez um dos conceitos mais bonitos que eu acho do nosso Deus, que o difere de todos os outros pessoas que dizem que tem deuses ou não, é que o nosso Deus é um Deus pessoal. Amém. E a gente está tirando o nosso Deus de ser pessoal para um Deus individual. Deus nunca foi individual. Deus é plural. Ele é de comunidade. Porém, pessoal ao mesmo tempo. Ele nunca foi individual ou individualista. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta até para falar um pouco das... A gente falou muito de características doutrinárias e tudo, mas é interessante que quando eles falam assim, não somos crentes, nós somos seguidores de Cristo. Existe uma aversão contra rótulos, mas você começa a ver coisas rotuladas. Por exemplo, a liturgia é muito parecida das igrejas emergentes. Já tem aquela coisa de quebrar com o sistema, então ninguém usa mais terno, é calçadinho escuro. Não que eu seja contra, eu acho fantástico isso. Mas para você ver que não é algo também natural, existe um contraponto. Mas a influência está chegando. Não, mas é bom, eu acho que tem que ser bom. Essa coisa tem que ser terno, não necessariamente. Mas também tem que ser só calça jeans porque todo mundo usa terno. Mas, André, aquilo. Isso não é doutrina. Não, isso exatamente. Não é doutrina da palavra, isso é costume. Mas o que eu estou falando é o seguinte: eles são anti-costume, anti-doutrina, anti-tudo, mas acaba criando um costume. Qual é? Bom, a minha igreja que eu participava era só terno, aqui ninguém pode ir com terno. Então você vai e não tem. É um ambiente. Você criou o uniforme do antiterno. Você se tornou um religioso da sua maneira. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já.